Fala, galerinha, mais uma aula de geografia, né? Hoje a gente vai falar sobre o percurso 13, né? A gente vai falar sobre a região norte, a gente vai começar a destrinchar as regiões brasileiras. Começando pela norte, né? Onde a gente vai dividir a região norte em 4 tópicos, né? A gente vai falar sobre os meios físicos naturais, né? Dessa região. E depois a gente vai falar um pouco mais dela nas próximas 3 aulas, tá? Então a gente vai dividir a região norte, porque é uma coisa bastante grande, em 3 partes. Da mesma forma que a gente vai dividir a região nordeste, sudeste e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá? Na página 114. A gente vai da página 114 até só a 119, então são pouquíssimas páginas para a gente estudar hoje, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês peguem o livro, que a gente vai sempre naquela dinâmica. Eu converso um pouco, mas eu sempre falo um pouquinho mais do livro, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação inteira. Pronto. Acho que vai. Novamente. Você já tem costume do meu computador travar, mas está indo aí. Acho que foi. Deve ter ido. Computador naquele preço. Pronto, agora foi. Está apresentando, fazendo uma apresentação e a gente está fazendo isso. Deixa eu só compartilhar aqui para esse meu slide ficar bem maior, né? E travar um pouquinho, travou. Travou como sempre, pronto. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a região norte, os meios naturais. Essa é a 7ª aula, tá? Então, todo mundo aí na página 114 para falar sobre, né, a região norte, falar um pouco sobre a localização e o meio ambiente da região norte. Essa é a nossa primeira apresentação. E aí, eu quero que vocês relembrem, vamos dizer assim, lá no percurso 3, que foi na página 30, nossa terceira ou foi segunda aula, acredito que foi a segunda aula. A nossa segunda aula, a gente falou sobre as regiões do território brasileiro, né? E aí, naquela aula, lá no percurso 3, eu disse que as regiões brasileiras foram divididas em 5 grandes regiões, né? O IBGE dividiu ela aí no ano de 1988. E aí a gente falou um pouco, né, no percurso 3, um pouco sobre isso. A divisão atual, que é em 5 regiões, mas aí foi dividido em outras 2, né? Em 1999, e falando sobre as macro-regiões geoeconômicas, que também foram divididas em 3, tá? Em 99, pelo nosso querido, amado Milton Santos, ele fez essa divisão aí, dividindo o Brasil em 4 grandes regiões, tá? E aí depois foi dividido em 3 regiões por volta aí em relação à macro-região geoeconômica. Mas isso a gente falou lá no percurso 3, né, da página 30. E aí eu venho colocar para vocês, para a gente só relembrar um pouco essas regiões, né? Brasil, vocês estão vendo aí o território brasileiro, dividido em 5 grandes regiões. Vamos começar de baixo para cima. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a região Norte, tá? Então são essas nossas 5 grandes regiões. E a gente vai, nessas 4 primeiras aulas, a gente vai falar sobre a região Norte. Depois a gente vai falar posteriormente sobre a região Nordeste. E assim a gente vai passar por todo o território brasileiro,
falando sobre as principais características, desde o aspecto físico, econômico, social, ambiental, político. Então, a gente vai falar um pouco, destrinchar essas regiões, tá bom? E a gente vai falar hoje aqui, nessa grande região norte, né? É a maior região brasileira, né? Que está aí em amarelo, que está todo mundo vendo aí esse meu mouse passando por essa região. Vai desde o Acre, aqui na pontinha, até o Tocantins, tá? Então, e aí eu trago para vocês algumas características, né? A região norte tem 7 grandes estados, né? Vamos se dizer assim. E aí, Tiago, quais são esses estados? E aí a gente coloca aqui, estado do Acre, né? Com a capital Rio Branco, Rondônia, com a capital Porto Velho, Amazonas, que é o maior deles, que a capital é Manaus. Aí aqui, vem um pouquinho acima, Roraima, Boa Vista, a capital. Pará, e aí a capital tá bem aqui, ó. Belém, Amapá é Macapá, e Tocantins é Palmas. Tocantins que faz fronteira com o estado do Maranhão, né? Maranhão dos estados do norte faz fronteira com Tocantins e com o estado do Pará, né? Ao norte faz fronteira com o Mar Atlântico, tá? Mas o foco não é o Amazonas, não é o Maranhão hoje, mas sim a região norte. E aí eu coloquei para vocês a floresta amazônica, tá, gente? A floresta amazônica é a que predomina boa parte dessa região, mas não é a única característica dessa região, que a gente vai falar um pouquinho mais para lá, né? Tem outros nichos, outras ilhas, vamos se dizer assim, de vegetação sem ser a floresta amazônica. E aí eu falo para vocês que é pouco povoada. E aí, quando eu falo que é pouco povoada, a gente volta lá para o percurso. Deixa eu ver bem aqui qual foi o percurso sobre. A gente falou sobre migração, né? Que foi o percurso 6. Eu acho que o percurso 5 a gente falou sobre o quê? Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Percurso 5 a gente falou sobre distribuição e crescimento da população brasileira. Lá no percurso 5, eu digo para vocês que a região mais populosa do Brasil é a região sudeste. E eu falei lá no percurso 5, né, que a região menos populosa, pouco povoada, né, é considerada a região norte, a região norte do país. O Brasil é populoso, mas pouco povoado. E a região norte é assim. A região norte é, de uma certa forma, populosa, mas pouco povoada, né? A distribuição da população brasileira, como eu falei lá no percurso 5, ela está concentrada onde? No litoral. E a região norte foi a última região a ser explorada, né? A ser povoada, né? Então, começa desde lá de 1945, né? Com esse desenvolvimento dessa região que aconteceu e está acontecendo aí nos últimos anos. Tá bom? E aí, quais são, Tiago, as cidades mais povoadas, mais populosas da região norte? Principal é a Pará e o Amazonas, tá? Manaus e Belém são, né, as grandes cidades dessa região. E aí eu coloco para vocês que a zona, né, a região nordeste, a região norte, ela possui 45% do território brasileiro. É a maior região do território brasileiro, tá? Contém, como eu já falei, 7 estados. E um deles, o maior, que é o Amazonas, que é o maior estado em relação a território no Brasil. Tá bom? E a gente está aí na página 144. Eu não vou contar para vocês um pouco sobre a história do povoamento em relação a isso, porque a gente já falou no percurso anterior.
Então não tem para que adentrar mais a fundo, tá? Em relação a essa colonização, vamos dizer assim, né? Essa territorialização, esse anexo, né? Dessa região ao território brasileiro. Que a gente já falou um pouquinho mais lá. Também não vou falar um pouco sobre a economia, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a economia dessa região posteriormente, não na aula de hoje, mas na aula que vai vir à frente a gente fala em relação a isso, tá? Então, vamos passar aqui. E aí, na página 115 de vocês, ele denomina essa região, né, a região em duas grandes, né? Ele fala sobre a Amazônia continental e a Amazônia legal. E aí eu trago para vocês esse mapa muito, mas muito, muito, muito bom mesmo. O livro de vocês tem um mapa também, que é bastante interessante, mas eu quis trazer algo diferente para vocês verem. Vocês estão vendo que essas margens em amarelo, né, é a região norte, né? Essa é a região norte. Então, toda essa em amarelo é a região norte do país, que vai desde o Acre, como eu falei, passando por Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá. Então, essa é a região norte do Brasil. Porém, Tiago, qual é a característica da Amazônia legal, da Amazônia internacional, ou da Amazônia continental, ou da pan-amazônica? Vamos lá. A Amazônia legal é a floresta em si, dentro do território brasileiro. São os estados que fazem parte da floresta amazônica. E aí eu trago para vocês, a gente volta lá, ó. Voltando aqui, ó. Tem o quê? Olha os estados do Amazonas, né? Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, né? Então são os sete, desculpa. E aí, os estados que fazem, que têm no seu território a floresta amazônica. Novamente, todos do norte, né? E aí pega 2 estados fora dessa região norte. Um estado é o Mato Grosso e o outro estado, é claro, o estado da Amazônia. O estado do Maranhão. Lembrando para vocês, como a gente já falou sobre a vegetação, que foi lá no percurso 2, se eu não me engano, que a gente até falou um pouco sobre a vegetação, os biomas, as biotas desse território. Foi lá no percurso 4, os domínios morfoclimáticos, né? Aonde eu digo que os domínios morfoclimáticos predominantes no Brasil foram, aí eu coloquei, domínio da floresta amazônica, aí eu falo sobre a floresta amazônica, duas as características, falo um pouco sobre o cerrado, falo um pouco sobre mares e morro, falo um pouco sobre a caatinga, né? Falo um pouco sobre as matas das araucárias, falo um pouco sobre o Pantanal, matas dos cocais, né? Foco nisso. E aí eu falo sobre os pampas ou as pradarias. A gente dá essa característica, né? Lá no percurso 4, voltando um pouquinho. E aí eu digo, lá naquele percurso 4, que as características do estado do Maranhão é o quê? É a mata amazônica, a mata amazônica, floresta do quê? Dos cocais, como a gente falou anteriormente, predominantemente em Coelho Neto, e também o cerrado. São essas 3 características de biota que tem no estado do Maranhão, tá? Então, o Maranhão faz parte dessa Amazônia brasileira legal, essa Amazônia legal, que é característica somente dos estados brasileiros. Quando eu digo Amazônia legal, eu digo somente os estados brasileiros, que é Acre, Roraima, Rondônia, Amazônia, né? Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, esses são os estados brasileiros que têm a predominância de floresta Amazonas. Ah, Tiago, mas eu estou vendo aí que o estado do Piauí, né, tem essa característica. Em algumas áreas da região do Piauí também tem, né, algumas ilhas de Mata Amazônica.
tá? Amazônica. E da mesma forma que algumas ilhas também no estado do Rio Grande, de Goiás e também no estado de Mato Grosso do Sul. Mas essa Amazônia legal só é composta por esses, né? Os 7 estados da região norte, mais um estado da região centro-oeste e mais o estado do Maranhão. Essa é a nossa Amazônia legal, tá? E aí, o que é a Amazônia internacional? E aí eu digo que a minha Amazônia internacional são todos os estados que eu já falei anteriormente, né? Toda a região norte, né? Pegando todos os estados da região norte, o estado do Maranhão, Mato Grosso e os países da Bolívia, que está aqui embaixo, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, todos esses países, junto com o território brasileiro, se dá a característica de Amazônia internacional. Por que internacional? Porque está dentro não só de um país, mas de vários países, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países no total. Então, qual é a característica? Quando eu falo Amazônia legal, eu só me refiro aos estados brasileiros. Os estados do norte e mais 2, né? Um estado do centro-oeste e um estado do nordeste. E a Amazônia internacional, eu coloco 9 países. O Brasil, mais 8, né? Pega no Bolívia, né? No sul, até a Guiana Francesa no norte. Então, pega no todo esse nicho. Por isso que se chama internacional, porque pega vários países da América do Sul. Por isso que temos essas características, tá bom? E aí o livro de vocês dá algumas características em relação a isso. Aí eu já falei, é a maior floresta tropical do mundo, né? É a nossa floresta amazônica, tá? É a maior floresta do mundo, tem um dos maiores rios, segundo maior rio do mundo, só perde para o rio Nilo, lá na África. Então tem essas características bastante importantes dessa nossa riquíssima biota chamada Mata Amazônica, tá? E aí o livro de vocês diz que é um espaço de 6,2 milhões de quilômetros quadrados, né? E aí, como eu disse para vocês, é a maior floresta tropical do mundo. Pronto? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre professor, não entendi muito o que é Amazônia Legal e Amazônia Internacional, me manda mensagem no WhatsApp que eu explico com todas as características, tá? Com todo o tato a mais em relação a isso. E aí eu falo para vocês sobre o relevo. Aí o livro de vocês passa um pouco para as características do relevo. E aí eu trouxe para vocês que a região norte, aí a gente só está focando agora a região norte, tá? A região norte do Brasil é dividida em 3 grandes, né, estados, vamos dizer assim, em relação a relevo. A gente tem os planaltos, as depressões e as planícies. E aí eu trouxe um mapa de vocês, está perfeito também. A figura 5 da página 116. Tá? Ele dá uma característica bastante interessante em relação a isso. Mas eu quis pegar um outro mapa. E aí eu digo para vocês que essa parte mais escura, que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte mais escura, pegando aí o estado do Amazonas, né, Pará, né, pega um pouco de Roraima e Rondônia, pega um pouco de Tocantins, então tem essas características, essa parte, vamos dizer assim, mais marrom, que eu acredito que seja marrom, tá mais para marrom do que um vermelho, né, esses são os planaltos, né, a parte mais alta dessa região, e pega aqui o Amapá também, né. Então, são as áreas mais altas dessa região, tá bom? As depressões, que está em amarelo queimado, vamos se dizer assim, são essa região, que é boa parte, pega boa parte do território. Vai desde o Tocantins até o Acre, né? Vocês estão vendo essa característica. Isso são as depressões. E as planícies, né?
são são essa em branco, tá mais para branco, mais um meio creme, né? Mas para mim tá branco. Então pego praticamente os percursos dos rios, né? Aqui o rio Amazonas, tá? Opa, o computador tá meio doido. Deixa eu tirar bem aqui. Então são essas as planícies, pegando um pouco aqui embaixo, né? E aí percorrendo os grandes rios do Amazonas que tem essas características. Então é dividido em três: planaltos, as áreas mais elevadas; as depressões, que são as áreas menos elevadas, né? São as, vamos dizer assim, as partes mais baixas desse relevo; e as planícies são aquelas intermediárias, para a gente colocar um contexto assim bastante simples, vamos dizer assim. Eu vou caracterizar cada uma delas posteriormente. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens. Não, mas antes da imagem aí eu digo para vocês: planalto, as áreas mais elevadas, né? Planície, né? Que são as áreas planas desse meu relevo; e as depressões, né? Aqui eu coloco para vocês a depressão relativa e tem absoluta, tá? São dois tipos de depressão, mas aqui é uma depressão, tá? A que acontece na região norte são as relativas. Eu não vejo, não vi, não li nada de nenhuma na região norte de ser depressivas relativas, quer dizer, e ser absolutas, tá? Acontece muito dessas absolutas na região nordeste, que a gente vai estudar posteriormente, tá? Então eu tenho essa característica. Então um relevo da região norte tem essas características bastante peculiar, tá? E aonde eu coloco que os meus planaltos são em menos zonas, né, dependendo de onde você está, mas as minhas depressões são bastante, né, ela se encontra em praticamente quase todo o território, aonde essas depressões aqui, ó, aqui ela trouxe a imagem que não é a da região norte, mas só para vocês terem uma ideia. Por que essa depressão? Gente, assim, a gente sabe que bem aqui, ó, Peru, né? Eita, esse meu computador tá ótimo. Peru, um pouquinho mais aqui, Peru tem um que é a Cordilheira dos Andes. Então, são as áreas mais altas da América. Então, a Cordilheira dos Andes. São pontos altos. E tudo isso seria o que? As nossas depressões, tá? Nossas depressões, toda essa da região norte. E é como eu falei, essas áreas mais em vermelho, marrom, são as áreas mais altas. E aí, essas características. E aí eu digo aqui que é uma escarpa. Essa escarpa é essa costa, né? É essa parede, vamos dizer assim, entre o planalto e a planície, tá? Ah, Thiago, sempre vai ter característica do rio? Não, nem sempre vai ter essa característica do rio, tá? E aqui, ó, entre dois planaltos, eu vou ter aí o meu vale. Tem uma característica bastante importante que a gente deve citar em relação às planícies, né? Os rios são navegáveis, isso é óbvio, né? São planícies, são áreas planas, mas as características dos rios, principalmente da região norte, são os meandros. Mas, Tiago, o que seriam esses meandros? Meandros são essas minhocas, vamos dizer assim. Ó. Você está vendo aqui, ó, esse rio fazendo tipo uma minhoquinha? Então, essas curvas que tem nos rios são característicos de rios de planície. Não são característicos de rio de planalto, porque em rios de planalto, a maioria deles vai ser o quê? Vai ser reto, tá? Maior parte deles, tá? Vai ser reto. Mas os rios de planícies têm esses meandros com uma bastante característica, e eu trouxe para vocês as imagens. Olha aí, ó. Esse é uma planície. E esse é um meandro. Você vê que o rio, ele não segue reto. Você vê, ó, que ele faz essas curvas. Essas curvas a gente denomina, né, na geografia de meandros, que acontece na parte mais baixa, né, médio-baixo.
Então, vamos colocar um pouquinho mais para a gente aqui para o Rio Parnaíba. Né? O Rio Parnaíba começa a ter esses meandros quando você chega já no litoral. Né? Então, mais próximo ali do litoral, mais próximo ao Atlântico, o Rio Parnaíba começa a ter esses zigue-zagues, né? Essas características de meandros, que é na parte mais baixa. Tá? Os planaltos. Aí eu trago para vocês essa montanha, vamos dizer assim, porque o nome Planalto, a parte mais alta, você vê aqui, ó, a parte mais alta e a parte mais baixa, né? Que pode ser ou uma planície ou uma depressão, tá? E aí eu chamo isso de, que está aí muito, mas muito bem explicado no livro de vocês, né? Os planaltos, as chapadas de mesa. Por que tem essa característica de chapada? Por que se dá o nome de chapada de mesa? Porque, se vocês prestarem atenção, a gente vai voltar aqui, ó. Tem as escarpas, tá vendo essas escarpas aqui? Olha, isso daqui é as escarpas, ó. Essa característica. Esse muro, vamos dizer assim. Então, isso é as escarpas. Em cima dessa minha chapada vai ser quase plana. Então, é praticamente uma mesa mesmo. Você não vê a mesa da casa de vocês. Ela é plana e, né, ela tem nas laterais. Então, tem uns pés que sobem, né, em relação a isso, e a parte de cima, ela é plana. Então, a chapada de mesa, né, por isso que a gente dá essa, na geografia, denominamos esse nome desse relevo, né. É uma, é uma parte superior plana, praticamente plana, e tem essas escarpas na lateral. E aí, tá passando muito agora, na novela das 9 da Globo, né? Meu Deus, como é o nome do... É porque eu não assisto. Não assisto muita novela. Mas a novela das 9, esqueci o nome da novela agora, que um dos principais, também não vou lembrar o nome dele, sai e vai pegar suas pedras preciosas na Chapada, e é em Roraima. Acho que é em Roraima. As gravações da novela passam no Monte Roraima, isso. Passa as características no Monte Roraima. E eu trouxe para vocês essa imagem do Monte Roraima que está na novela. Então, aquele monte, né, aquelas imagens que passam na novela das 9 são chapadas de mesa. São essas características, né? As chapadas de mesa são bastante presentes na região norte, mas também muito presentes na região nordeste, principalmente ali no estado da Bahia, né? Algumas no estado do Piauí, né? Em característica entre as zonas de transição entre o Piauí e o Ceará, bastante presentes as chapadas de mesa. E aí eu trouxe para vocês as depressões. Vocês estão vendo que esse é um planalto, aqui é um planalto, né? Planalto, planalto, e tem esse buraco entre essas duas chapadas, né? Você vê que, ó, tem a escarpa e aqui o topo dessa montanha ela é reto. Se é reto, é uma chapada, tá? Então tem esse buraco, esse vão. Se tem esse buraco, esse vão, né, essa depressão, e aí ela pode ser relativa ou absoluta, tá? Então essa característica, essas três características do relevo da região norte. Planícies, né, em menor parte, só na parte dos grandes rios, né, que estão bastante presentes. Os planaltos, já ali próximo ao estado do Pará, pega um pouquinho o sul, né? Pega o norte do Pará, o sul do Pará, mas também tem Roraima, Rondônia e no estado de Tocantins. O estado de Tocantins é bastante característico em relação a isso, a esse relevo de vários planaltos, né? Várias chapadas de mesa tem nessa região. E as depressões, né? Características principalmente do estado, né? De Manaus e do estado do Acre, tá bom? Então tem essas características, tá? Essas três características fundamentais na região. E aí eu venho para vocês só para relembrar novamente, que a gente já falou sobre isso, a vegetação da floresta amazônica, né? Ela é dividida em
três características. Não cortou aqui em cima, mas tinha aqui, ó. A mata de várzea, né? Característica aí na página 118, que é essa primeira característica aqui, que é a mata de várzea, mata de várzea, né? De igapó. A primeira característica é massa de igapó. Tá? E aí essa primeira característica são as matas de igapó, aonde essa vegetação, todo ano ela vai ser o que? Inundada. Você está vendo aqui o rio, né? O rio ele vai até essa mata de igapó, né? Então, dando essas características. Aonde eu tenho aí as Vitórias Régias, bastante característico da região norte, né? Muito característico da região norte. Então, as Vitórias Régias, que é bastante característico, e essa mata, né, aonde ela passa todo o ano debaixo d'água. A mata de várzea tem uma característica, aonde essa água, né, chega nessa mata de várzea somente no período das cheias. Que no estado do Maranhão, olha, no estado, não sei por que eu quero falar só Maranhão, que na região norte, o período de cheias vai desde janeiro até, né, começa, vamos dizer assim, a partir de finalzinho de novembro, e aí tem dezembro, né, com algumas chuvas, e aí vem janeiro, fevereiro, março, abril e maio. São os 4 meses, os 5 meses, bastante característicos de bastante chuva nessa região, tá, gente? Então, quando chove muito nessa região, aí você tá vendo aqui, ó, nível de cheia, tá vendo? Esse nível de cheia vai até o quê? Vai até a mata de várzea. A mata de várzea, ela só recebe, né? Ela só é inundada boa parte do ano, nesses 4, 5 meses do ano que esse rio ele enche e aí adentra um pouco mais a floresta. E a mata de terra firme, que ela não é, né, inundada em relação ao rio. Esse rio, ele sobe, mas ele não ultrapassa, não chegando à mata de terra firme. Por isso que tem essa característica, mata de terra firme, onde não chega água do rio, tá bom? Então temos essa característica. Que a gente falou sobre isso lá no percurso 4. Então, a gente falou sobre essas características lá no percurso 4, quando a gente estava falando sobre domínios morfoloclimáticos. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou isso. Que a mata amazônica ela é dividida em 3, né? Mata de várzea, mata de igapó e as terras firmes. E aí onde eu digo que a mata de igapó, onde ela é inundada, né? Onde ela tem água durante o ano todo, a mata de várzea somente no período chuvoso e a mata de terra firme onde não tem essa característica, né? Onde a água do rio não chega até lá. Por isso que tem essa denominação mata de terra firme. E aonde as árvores são bem maiores, né? Onde eu coloquei para vocês nessa ilustração, onde as árvores são bem maiores na mata de terra firme em comparação das matas de várzea, nas matas de igapó, desculpa. Só estou querendo trocar, matas de igapó. E a mata de várzea, as características das árvores são bem maiores do que a mata de igapó, tá? Então, essa característica a gente já falou. E aí, o livro de vocês, como eu já falei, em relação ao clima, né? Um clima equatorial úmido, né? Principalmente isso, onde tem bastante influência, né? Essa região recebe bastante influência, principalmente da linha do Equador, né, da zona de convergência intertropical, que leva bastante chuva nessa região, que eu digo, não só nessa região, mas na região Nordeste, que é desde finalzinho de dezembro até maio. Então, essas características, tá? Então, há uma grande influência da zona de convergência intertropical nessa região, além do mais, com a evaporação, principalmente dos rios, né, fazendo
fazendo chover boa parte do ano, principalmente nessa região. Então, tem no estado do Pará, em Belém, no estado, em Belém, desculpa, em Belém, chove praticamente todos os dias. Então, no finalzinho da tarde, sempre chove em Belém. Tem essa característica por causa de quê? Da transpiração da floresta e da evaporação, principalmente dos rios dessa região. Então, se transpira, né, a floresta transpira o dia todo, e a evaporação dos rios faz com que se precipite no final do dia, tá bom? Então tem essas características dessa região. E aí eu falo um pouco sobre a vegetação. Deixa eu ver se eu falo um pouco sobre a vegetação aqui na frente. Não falo sobre a vegetação um pouquinho aqui na frente. Mas aí eu coloco aí na vegetação para vocês, né, que está aí na página 117. Que essa região não é só característica da Mata Amazônica, né? Tem outros nichos daí. E aí o livro de vocês coloca um pouco de quê? Sobre o cerrado, tá? Principalmente. Temos campos amazônicos ou campinárias, né? Que são áreas um pouco características dos pampas gaúchos, né? Tem essas características também. E aí os cerrados, né? Aí o livro de vocês coloca aí o cerrado, principalmente no estado de Tocantins, né? Como eu falei para vocês, o estado de Tocantins em relação ao cerrado, pegando principalmente Tocantins, Piauí, Maranhão, aí o estado de Goiás e Minas Gerais, uma boa parte. Então, o Tocantins tem essa característica muito grande em relação ao cerrado. E aí pega um pouco o cerrado sobre o Pará, sobre o Amazonas, e lá em cima também tem um pouco de cerrado, tá? Em Rondônia, tá? Tem essa característica aí, lá em cima, tá vendo aí? Então, essa característica. E também não é só isso, né? E a gente tem vegetações litorâneas. O livro coloca para vocês. Aí vocês me perguntam, professor, que vegetação litorânea é essa? São os mangues, né? Característico de boa parte do litoral brasileiro, que temos essa grande característica dos mangues, né? Principalmente no estado do Maranhão, né? Na grande São Luís, vamos dizer assim, pegando ali a cidade de Raposa, tem um mangue belíssimo. Se vocês forem a São Luís, Grande São Luís, e for a cidade de Raposa, tem um mangue bastante preservado, né? Onde aquela cidade, eles investem principalmente no turismo. Então eu recomendo quem for em São Luís e na cidade de Raposa, que é ali na Grande São Luís, fazer essa visita. Tá bom? Então temos essas características aí, aquilo que eu já falei anteriormente, né? Aquilo que a gente está falando hoje foi praticamente a aula que a gente já deu lá no capítulo, no percurso 3, no percurso 4, a gente já vem dando essas características. Então é sempre bom assim. A gente agora, a partir de agora, ao longo, né, até o final do ano, a gente sempre vai voltar, né? Eu dou uma característica aqui, o assunto é novo, mas tem sempre uma característica do percurso anterior. Então a gente sempre tem que ficar voltando um pouco no percurso anterior. Se você não entendeu, volta um pouquinho no percurso anterior, veja o que foi que você não entendeu, para depois passar um pouquinho à frente. Tá bom? Então, e aí eu coloco a densidade da população da região norte. Não vou falar agora sobre os impactos ambientais. Impactos ambientais a gente fala um pouquinho mais para lá. E aí eu quero que vocês analisem. Preste atenção a essa imagem. E aí eu digo que a parte vermelha, né, são as zonas mais populosas, né, mais povoadas da região norte. E aí, qual é a característica que vocês estão prestando atenção, né? Os pontos em vermelhos são praticamente as capitais, né? As capitais.
Rio Branco, né? Aqui não é a capital é um pouquinho mais para cá. Manaus, Belém, olha, Boa Vista é um pouquinho mais para cá. Essa região é bastante, vamos dizer assim, povoada, né? Por conta da Vale do Rio Doce, que está nessa região. E também por conta do Cerrado. Tem uma característica aqui, tá? Então eu só vou voltar um pouquinho mais para vocês verem aonde estão as capitais. Olha aí, ó. Acre, Porto Velho, Manaus, olha onde é que está Boa Vista, ó, olha onde é que está Pará, Amapá e Palmas, tá? E aí a gente vai voltando aqui, ó. Opa, olha aí. Ó, Rio Branco, né? Aqui não tem essa característica, tá um pouquinho mais para cá, não é um pouquinho mais para cá. Ó, olha aí, ó, Boa Vista, onde é que está aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha onde é que está Manaus, a capital. Belém, né? E aí, Palmas. Então tem essas características, né? Aonde estão os grandes centros urbanos é a parte que vai ter um maior desenvolvimento. Esse mapa está um pouquinho desatualizado, ele é de 2000, né? Mas o livro de vocês traz um mapa bastante novo, que é aí do ano de 2010, né? Tá? Estamos só há 11 anos. Foi feito o último IBGE. E aí vocês veem aqui, ó, estado de Palmas, Tocantins, Palmas, tá aqui. E aí em cima tá Macapá, ó, essa região do Macapá. E aí, quando tem a cidade, a região, vamos dizer assim, desenvolve. Belém, nem se compara, né? Manaus, Rio Branco, no Acre. Porto Velho tá aqui. E Boa Vista é essa linha aqui mesmo. Então tem essas características, né? E aí pode ter uma aqui, outra ali. Então são essas outras que estão bastante longe, vamos dizer assim, da capital, mas ó, tem bastante influência de Manaus, né? Aqui também é em relação ao Vale do Rio Doce. Provavelmente aqui também é uma zona da Vale do Rio Doce, tá? Onde há uma grande extração de bauxita nessa região, tá bom? E aí, é isso, gente. Esqueci de falar que o livro de vocês é bastante importante, né? Mas eu já venho falando um pouquinho. O rio Amazônia é o segundo maior rio do mundo, né? Só perde, como eu falei no comecinho, para o rio Nilo, lá na África, tá? E aí ele fala assim, o rio é navegável desde a Foz, né? Que é lá no Peru, até chegar no mar, tá? É todo navegável praticamente. E tem uma extensão de 4.000 quilômetros. E aí, como eu falei, é o segundo maior rio do mundo. E aí tem essa característica. Vamos lá. Gente, o rio, ele só ganha o nome de Amazonas, né, quando ele chega, né, nas proximidades nas proximidades de Manaus. Até ele chegar em Manaus, ele é conhecido como Rio Solimões, né? O Rio Solimões é esse, né? Tem essa característica, ó. Ele passa por aqui, ó. É o estado do Peru, que fica bem para cá, tá? Então, ele é o Rio Solimões. Só recebe esse nome quando o Rio Negro se deságua, né, nele, nas proximidades, né, ali de Manaus. E aí, quando se junta o Rio Negro e o Rio Solimões, e aí se dá o nome de Rio Amazonas, tá? Tem essas características principais. Então, gente, eu acho que é isso. Então, se vocês quiserem alguma dúvida, tiverem alguma dúvida,
falem comigo, me procurem, me mandem mensagem. Opa, me mandem mensagem. Deixa eu só parar a apresentação. Me mandem mensagem e a gente conversa e a gente tá junto, tá? Só lembrando que esse só é o primeiro percurso, só para a gente falar uma coisa bastante rápida, bastante rápida, e daquilo que a gente fazer um resumo mesmo, daquilo que a gente já viu no percurso, nos percursos anteriores. Não sei se você prestou atenção, a gente falar um pouquinho sobre percurso 2, percurso 5, percurso 6, percurso 4. Então, a gente juntou todos esses percursos e falou um pouquinho sobre esse grande, né, região, que é a região amazônica, tá? E lembrando, a gente vai falar um pouco, destrinchar um pouco mais sobre essas características ao longo dessas 2, 3 semanas, tá bom? Então, eu vou interromper aqui. Então, obrigado pela nossa aula de hoje. E aí, eu espero vocês. Façam as atividades, me enviem. Tá faltando uma atividade. Deixa eu só falar, tá faltando atividade. Tem muita gente que não me enviou ainda a última atividade, gente. Por favor, envie. Tá? Então, obrigado e até mais.